Pessoal, primeiramente, eu pensei assim de organizar um curso, tá? Com uma espécie de aulas, por isso eu já vou de antemão dizendo para vocês que os vídeos que irei gravar, né? Por esses dias aqui, eles não são curtos, tá? A gente vai procurar o máximo possível, né? Talvez de não alongar tanto, tá? Por isso a gente vai ter que restringir algumas coisas, mas se você quer acompanhar, refletir, pensar um pouco mais, porque é dessa maneira que a filosofia trabalha, então a gente precisa caminhar com a reflexão um pouco mais lenta, tá? Até mesmo para a gente poder conseguir aprofundar no assunto que a gente está pretendendo, né, passar aqui para vocês. Para início de conversa, então, eu vou gravar uma série de vídeos. Isso é bom que vocês entendam, né? Eu vou gravar uma série de vídeos e começando na Grécia Antiga, porque é lá que a filosofia começa, né? Eu vou iniciar hoje com um vídeo tratando sobre a religião lá na Grécia Antiga, o orfismo, que muito provavelmente, talvez muitos de vocês não conheçam, alguns talvez já ouviram dizer ou têm algum tipo de conhecimento. Vamos entender um pouquinho essa questão do orfismo, né? Como que era, assim, como que funcionava a religião lá na Grécia Antiga. É para depois a gente iniciar a filosofia propriamente dita. Então eu vou começar com esse vídeo tratando sobre o orfismo. No outro vídeo eu já irei entrar mais estritamente na mitologia, tá? Porque a gente tem que começar falando sobre a mitologia antes de começar a falar sobre filosofia, tá? E também já para poder entender que o assunto sobre mitologia também não será de uma forma muito aprofundada, tá? A gente vai apenas dar uns destaques, alguns destaques importantes para a importância que tem a mitologia para o início da filosofia. Ou seja, para a gente, assim, ter uma fundamentação, uma coisa mais, assim, mais interessante, né, para compreender o surgimento da filosofia, necessariamente a gente precisa começar com a mitologia. Eu sou o professor Cido Assis, doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, e quero estar aqui com vocês para poder trazer o conhecimento que eu possuo no campo da filosofia, compartilhar essas ideias da filosofia. Penso assim ser importantíssimo mesmo, não só para o conhecimento, mas também para as nossas vidas. Entrando então já, né, de cheio aqui no assunto. Vamos lá então. Orfismo, olha só que interessante, né? A Grécia Antiga, a Antiguidade Grega, tá? Lembrando aqui lá dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, depois nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Esses principais que constituíram ali os filósofos da Antiguidade Grega. Uma coisa que muitas vezes passa despercebido por nós é sobre a questão da religiosidade na Grécia Antiga. Se fala muito da política, da sociedade grega, da cultura grega, mas a questão religiosa, às vezes, ela acaba deixando a desejar. E é importante que a gente entenda que na filosofia existe a influência muito, né, muito forte da questão religiosa grega. E o orfismo é uma delas. Nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu diria assim que a questão religiosa na Grécia Antiga, nós teríamos assim dois momentos principais, né, para a gente poder levar em consideração. O primeiro momento é a religião antiga, que é considerada a religião oficial da Grécia Antiga. Quando a gente fala assim, da religião oficial, era a religião que era aceita pelas cidades, as cidades-estados gregas, né, de modo especial Atenas, Esparta e assim por diante. Ou seja, a gente tem que levar em consideração que essa religião oficial, ela tinha como base os dois poetas gregos já bastante conhecidos, que é Homero e Hesíodo. Ou seja, todo aquele tipo de conhecimento trazido, né, escrito, narrado por esses dois escritores, esses dois poetas, fez parte, assim, num certo sentido, de uma religiosidade da antiguidade grega, tá? E era essa religião, na crença dos deuses, né, já conhecidos, que vocês conhecem, que tem os Zeus como o grande rei dos deuses, aquela coisa toda, em toda aquela trajetória que vocês já sabem muito bem, né, da Odisseia, da Ilíada, da Odisseia, né?
Então, essas presenças dos deuses ali fazia parte de uma religiosidade que Hesíodo descreveu muito bem numa obra chamada Teogonia. E as obras de Homero, que são conhecidas, a Ilíada e a Odisseia. Tá bom? Então, a gente tem que entender primeiramente esse primeiro momento aí, né? Dessa religião, que ela era uma religiosidade mais antiga, né? A primeira, e que era a oficial, que era a aceita. E o orfismo? Bom, aí é que tá. O orfismo, ela é a religião dos mistérios, né? O orfismo, ela vai assim se constituir, né? Enquanto religião popular, por isso que eu até escrevi aqui embaixo, que é a religião popular. Ela é uma religião mais cívica, mais popular, né? Do que a outra oficial. O orfismo vai surgir, assim, meados do século VI a.C., e ela vai se desenvolver mais, ela vai criar mais corpo no período clássico, do século V, século IV a.C., tá bom? E como que surge, né, essa religião? Quando eu estou falando essa religião, vamos aqui entender um detalhe importante. O orfismo, ele não é considerado apenas uma única religião, mas você tem categorias de religiões que faz parte do orfismo, que são chamadas de as religiões dos mistérios, né? A religião dos mistérios, as religiões órficas, né? Porque vem do orfismo, tá certo? São as consideradas religiões órficas. O que eu vou tratar aqui para vocês é mais esse bloco, tá? Enquanto corrente, vamos dizer assim, que engloba essa religião, então, essas religiões dentro da categoria do orfismo. Só para você poder entender um pouco melhor, é como se considerássemos, por exemplo, o cristianismo, né? O cristianismo, você tem uma diversidade, por exemplo, de religiões cristãs, né? Igreja Católica, Batista, Assembleia de Deus, e assim vai, né? Mas que comungam com a fé cristã, ou seja, tem Jesus Cristo como o Messias, tá certo? Então, voltando aqui para a questão do orfismo, só para poder entender aqui um pouquinho melhor, essa questão do período clássico eu já falei. Tá, antes de entrar nesse ponto que contrapõe a religião oficial, eu quero considerar também aqui, assim, que o orfismo, ela surgiu, né, o orfismo, propriamente o nome já diz, a partir desse personagem mitológico que é o Orfeu, certo? Então esse aqui é um ponto interessante para a gente poder entender. O Orfeu, poderia dizer assim, que é o grande mentor, né, o principal articulador da religião, tá, do orfismo, tá, que foi que acabou culminando, né, com o surgimento do orfismo. O Orfeu, lá na mitologia grega, é considerado aquele personagem que geralmente vocês podem ver isso daí em quadros, né, em pinturas, onde vocês têm um rapaz que ele está com a cítara na mão, né, tocando, tá certo? Tocando a cítara, né, a cítara que é um instrumento antiquíssimo, né, lá do período da Grécia Antiga, e com isso, no campo da mitologia, o Orfeu, ele é considerado um grande músico, né, e ele também é considerado como poeta também, tá? No campo da música, segundo, né, o que consta, né, o que fala sobre o Orfeu, é que ele encantava todos os seres viventes, por exemplo, da Terra. Não apenas o ser humano, mas ele encantava os animais, ele encantava os insetos, quer dizer, assim, a natureza se encantava, segundo o que se relata, né, quando o Orfeu ele tocava e cantava. Então, o básico assim, do Orfeu é isso, tá? Para a gente poder tomar conhecimento mais ou menos de quem foi o Orfeu. E com isso, então, o orfismo acabou tendo como base, então, o Orfeu, né? E aí agora eu vou passar para vocês, assim, do que se trata, né, essas religiões. Como eu falei para vocês, eu vou tratar de uma forma mais global, tá? Aqui vem esse ponto que, o primeiro ponto, vamos dizer assim, do orfismo, quando o orfismo surgiu, é de contrapor a religião oficial. Essa religião oficial, como eu já falei antes, né, para vocês, né? Aquela religião que tinha como base o Hesíodo, o Homero, tá certo? Então, no primeiro momento, assim, do orfismo, é contrapor
a forma de crença, a forma como se atribuía, por exemplo, em relação aos deuses, a religião oficial, tá certo? Então daqui para frente agora eu vou passar para vocês o que o orfismo acredita e que vai, inclusive, diferenciar dessa religião oficial. Primeiramente eu vou apagar aqui, tá? Para poder passar um outro ponto, tá certo? Então, vejam bem. Primeiramente, o orfismo, né? Eu vou colocar primeiro para a gente poder, né, colocar essa questão. Primeiramente, o orfismo ele vai tratar da chamada dualidade do corpo e da alma. Olha só que ponto interessante. O orfismo, então, vai considerar, né, que nós, seres humanos, nós somos duplos, né? Não sei se dá para a gente dizer assim, duplo. Ou seja, a nossa composição, né, é uma composição de corpo e alma, certo? E que o orfismo ele já considerava que há uma diferença entre corpo e alma. E vamos dizer assim, o corpo ele se destrói, né? Ele, vamos dizer assim, ele não é algo assim tão importante. Só é importante porque ele abriga a alma. É como se a alma fosse muito mais importante do que o corpo, certo? É como se o corpo apenas servisse para poder abrigar a alma. Mas o que é mais importante é a alma. Tá? Esse ponto aqui é importante sobre a questão da dualidade, né, do corpo e da alma. E aqui vocês já vão percebendo algumas coisas que na filosofia, já na filosofia antiga, alguns filósofos, eles vão trabalhar, por exemplo, do ponto de vista dessa dualidade. O Platão é um desses filósofos, né? Não apenas ele, mas o Platão é o principal, né? Que vai tratar sobre essa questão da dualidade, né? Entre o corpo e a alma. O mito da caverna é muito compreensível para a gente poder entender um pouco melhor isso aqui. Um segundo ponto que é importante considerar, né, no orfismo é a imortalidade da alma. Olha só. Imortalidade da alma. O orfismo acredita, então, que a nossa alma é imortal. Eles já introduziram esse tipo de situação aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu vou aqui tentar mostrar para vocês a diferença, por exemplo, da religião antiga, da religião oficial. Por isso que eles, como eu disse, eles contrapõem, né, essa religião antiga. Por exemplo, a religião antiga, ela não acredita nessa questão da dualidade, né, do corpo e da alma. Tá? Existe uma coisa só. Tá? Então, essa religião que provém de Hesíodo, de Homero, né, ela é uma religiosidade aonde acredita-se assim, que pode até existir uma eternidade humana, né? Mas isso, quem faz essa escolha são os deuses. Tá? São os deuses. E quando os deuses eles fazem esse tipo de escolha, essa imortalidade, ela não é que ela vai ser imortal a partir da alma, mas o corpo, a pessoa em si, que vai se tornar imortal. Tá? Tem-se assim uma atribuição, por exemplo, a filhos de deuses, né, que viveram aqui na Terra, né, alguns super-heróis. Quando a gente fala super-heróis, não é super-heróis, os heróis, né, naquele tempo, que eram filhos, né, de deuses, filhos de Zeus, por exemplo, que eram considerados eternos. Né? Não sei para onde foram, mas eles eram considerados eternos, que jamais morreriam, qualquer coisa assim. Tá? Então, é só para a gente poder entender essa diferença. Aqui não, aqui o corpo tem que morrer, né? O corpo tem que se acabar, tá? E ele vai se acabar. O que vai permanecer vai ser a alma. Então a alma, ela é imortal. Um terceiro ponto, que faz parte também da crença do orfismo, é isso aqui, ó. A reencarnação. A reencarnação, né? Essa reencarnação, que é a reencarnação da alma, né? Da alma no corpo, tá? A reencarnação. Ela acontece
inúmeras vezes, né, essa reencarnação. E essa reencarnação, ela está do ponto de vista, tá, que eles acreditam, da purificação. Ou seja, a alma, né, ela precisa se purificar, ela precisa se regenerar, né? Então, em meio a uma diversidade, por exemplo, de reencarnações, essa alma, então, ela vai se purificar. Tá? Aí, aqui chega um ponto interessante, tá? Faz parte da crença aqui do orfismo, é assim, tá? Bom, vou deixar aqui, porque senão a gente vai... Que nós, vou talvez escrever assim, nós nos tornamos Deus. Isso é um dado interessante, por exemplo, da crença dentro do orfismo, né? Que o ser humano, nesse campo da reencarnação, de uma diversidade de reencarnação, de purificação, ele pode chegar a um ponto de uma perfeição, por exemplo, que é a dos deuses. É claro que ele que talvez não poderá ser um deus, uns deuses, né, de um alto grau, né? Até mesmo porque eles também têm essa crença de que num outro mundo, né, para onde essas almas vão, você tem uma classificação, uma categoria, por exemplo, de almas menores, almas maiores e assim por diante. Percebe então, pessoal, né, como que são as coisas aqui? E aí, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que faz parte do orfismo, não faz parte da crença, por exemplo, da religião antiga. A religião antiga, né, essa mais antiga, lá da Grécia Antiga, não acreditavam em reencarnação ou qualquer coisa assim, tá? Que nós tínhamos apenas uma vida, né, que nós morríamos, tá? E se não tivéssemos assim, se não fosse, por exemplo, da vontade dos deuses, nós morreríamos para sempre, né? Tudo, na realidade, tem a ver com essa questão divina, né, dos deuses. Aqui não. Tá? Ou seja, a religião antiga, ela é como se o ser humano está mais preso, né, às vontades dos deuses, por exemplo. Né? Tudo tem que ser feito de acordo com as vontades dos deuses. Já aqui no orfismo diferencia um pouco esse sentido. O ser humano ele já tem um pouco mais de independência, né? Quando a gente fala de independência, é no sentido do livre-arbítrio, né? Que é considerado livre-arbítrio, a liberdade de escolha, qualquer coisa assim. Tanto é que a pessoa, ou a alma, né? Quando ela vai reencarnar ou qualquer coisa assim, ela já tem uma espécie de um projeto, né, de vida. Só que ela não é determinista, né? Ela não é determinista, ela não é determinada. Porque faz parte também das escolhas, por exemplo, de nós, da liberdade de escolha que nós fazemos. Para encerrar aqui, o que a gente precisa entender aqui, nesse ponto, dentro desse campo do orfismo, é que, às vezes, algumas pessoas, né, que estão aqui assistindo, talvez acompanhando, talvez até agora, né, possam, de repente, considerar que o que eu estou falando aqui tem muito a ver com o espiritismo, por exemplo, né? Ou com as religiões espíritas, como nós temos nos nossos dias atuais, que tem semelhanças e tudo mais com o tipo de crença que está aqui. A diferença, né, é a seguinte, é que aqui, a crença aqui é em vários deuses, certo? O orfismo, mesmo aqui o orfismo, né, a religião, a outra oficial antiga, todas elas têm como base o politeísmo. O que seria o politeísmo? O politeísmo é a crença em diversos deuses, né? Não apenas em um Deus único. Bom, gente, eu aguardo comentários de vocês, que vocês comentem, façam perguntas, vê o que achou um pouco dessa aula que eu trabalhei aqui com vocês, tá? Pode comentar o que vocês quiserem comentar. Nós vamos por uma próxima aula. Na próxima aula eu já vou entrar na mitologia. Quero dar um grande abraço a todos, tá, que acompanharam até aqui